Boa noite, gente. Queria agradecer aí a presença de todos, a Coopervet, tá, pela oportunidade e me convidar para esse importante evento. E nós vamos falar de um tema que eu particularmente gosto muito, tá, que é a curcumina. Curcumina realmente é um nutracêutico fantástico. Tá? A gente vai entrar em toda a parte molecular dele, como que ela funciona, quais são as ativações moleculares, quais situações clínicas que nós podemos usar. Então, vocês vão aprender bastante, vamos ter bastante novidades relacionadas com a aplicação clínica da curcumina. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Fernando de Moraes, sou médico veterinário, também nutricionista, realizo cursos na área de medicina veterinária, pós-graduações, sempre focado em dietoterapia e na menina dos meus olhos, que são de fato nutracêuticos. E nós vamos ter uma super palestra hoje sobre a curcumina e suas aplicações clínicas. Espero que todos vocês gostem. Vou pedir para perguntas para deixar, que eu vou responder no final, tá? Então vocês mandem as perguntas pelo chat. É só ir no More ali, no cantinho da tela, e clicar no chat. Aí vocês podem fazer as perguntas ali no decorrer da apresentação, que no final eu vou tentar responder o máximo possível de perguntas, tá bom? Então a gente vai começar agora a apresentação. Temos assunto que não acaba mais, apesar de ser um tema único, né, de um nutracêutico só, mas é uma palestra bem rica, com bastante informações, espero que vocês gostem. Vamos começar aqui. Então, primeiramente, gente, a gente tem que posicionar aonde que a curcumina vai agir, tá? Qual é o mecanismo? Bom, primeiro a gente tem o que nós chamamos de genômica nutricional. E ela tem dois bracinhos, um que é a nutrigenômica e o outro que é a nutrigenética, que eles se interconectam e dessa interação você desenvolve o fenótipo do indivíduo naquele momento. Então, por exemplo, a curcumina, ela vai agir de que forma? De maneira nutrigenômica. O que é isso? É um nutriente ou um nutracêutico que vai interferir na expressão do gene. Então, ela pode atuar de maneira epigenética. Tá? Para atuar de maneira epigenética, ela faz reações de demetilar e acetilar. Então, ela tem capacidade de ligar genes, ok? Então, isso é interessantíssimo para algumas doenças, como, por exemplo, câncer e outros tipos de doenças, que, na verdade, você tem genes que foram silenciados, a curcumina vai e liga aquele gene, então ela modifica o padrão. Isso é uma ação epigenética. Além dessa ação epigenética, ela também atua em fatores de transcrição de genes, ou seja, ela gera uma informação para a célula para transcrever determinados tipos de genes. Nós nascemos com metade dos genes do pai e metade dos genes da mãe. Então, se vocês olharem uma lâmpada na sala, vocês vão observar as lâmpadas de uma sala. Imagina uma sala cheia de lâmpadas. E quando você observa essas lâmpadas, você vai ver que muitas lâmpadas estão acesas ou apagadas. Se você ligar todas as lâmpadas, você modificou o fenótipo. Se você desligar todas as lâmpadas, você modificou o fenótipo. Se você ligar 3 lâmpadas no universo de 10 lâmpadas, você está modificando a expressão. Então, é dessa forma que o nutracêutico atua de maneira nutrigenômica, ligando e desligando genes. Isso é uma ação epigenética. E a outra forma de ele agir é através dos fatores de transcrição, que aí a curcumina ela atua em diversos fatores, com ações muito relevantes na prática clínica. E nós temos um outro lado também, que é importante ressaltar, que é a nutrigenética, que seria o contrário, que é o gene nutriente. Cada indivíduo tem a sua dieta própria, a sua dieta individualizada, a sua dieta para o seu gene. Cada indivíduo também tem as suas particularidades em relação aos nutracêuticos, aos nutrientes. Isso são o que nós chamamos de polimorfismo. Então, a nutrigenética, ela tem a ver com polimorfismo. O que é o polimorfismo? É quando você troca uma letrinha pela outra. Então, trocando uma letrinha pela outra, o que vai acontecer? Você troca uma base nitrogenada, por exemplo, de timina por uma guanina. Essa troca de base nitrogenada vai fazer com que ocorra a transcrição de uma proteína ou de uma enzima de uma maneira inadequada. Ela não vai ser construída da mesma maneira. Então, por exemplo, se eu tomar um café agora à noite, eu vou dormir que nem um passarinho, porque eu não tenho polimorfismo na minha enzima que degrada a cafeína.
Em contrapartida, muitos de vocês, se tomar um café agora, não vão conseguir dormir à noite, porque nasceram com um polimorfismo, que chama-se Single Nucleotide Polymorphic, e esse polimorfismo fez com que você tenha uma enzima com defeito. E essa enzima com defeito faz com que você não metabolize a cafeína da mesma maneira. Ou seja, cada um é cada um do ponto de vista bioquímico. Isso foi uma frase nobre de Roger Williams, que ele determina a individualidade bioquímica. E aí cada indivíduo tem o seu metabolismo, tem os seus genes. Tá? Então, essa dupla via do nutriente no gene, que é a nutrigenômica, e o gene no nutriente, que é a nutrigenética, dessa interação nós fazemos o fenótipo do indivíduo no momento do ponto de vista nutricional. Lembrando que estilo de vida associado principalmente à alimentação e suplementação são os principais fatores que alteram a expressão desse código genético. Então, nós podemos cursar num caminho de doença ou num caminho de saúde. Então, isso depende muito do estilo de vida, da suplementação, alterando essas expressões desses genes. Então, é bem interessante a gente trabalhar nesses aspectos. E para a gente finalizar esse slide, onde a curcumina atua de maneira nutrigenômica, ela fornece informações atuando no gene, ligando e desligando genes, isso nós chamamos de epigenética, ou atuando em fatores de transcrição, modificando também a expressão de genes, ok? Então, é bem interessante os mecanismos, vamos listar eles, e principalmente as principais ações clínicas da curcumina na prática clínica. Então, aqui só para a gente entender o que é uma nutrigenética, por que ela reflete a nossa identidade bioquímica. Então, imagina aqui um SNP, que é um Single Nucleotide Polymorphic, um polimorfismo. Aí trocou uma barra de nitrogenado, uma adenina com uma timina. Na hora de codificar a enzima, repara que essa enzima ficou com defeito. Aqui ela encaixa perfeitamente no substrato. Então, essa enzima não vai funcionar da mesma forma. Isso pode acontecer com drogas, pode acontecer com vitaminas, pode acontecer com nutracêuticos, pode acontecer com fármacos. Então, cada indivíduo ele é único do ponto de vista metabólico, de acordo com os polimorfismos. E os cães, de acordo com o mapeamento do genoma canino, que foi realizado em 2003, os cães são a espécie com o maior número de polimorfismos catalogados, ou seja, o tratamento que você faz com o animal não necessariamente vai funcionar da mesma forma que com o outro paciente. Tá? E aqui nós vamos falar um pouco sobre a nutrigenética, a nutrigenômica, aliás. O que é a nutrigenômica? A nutrigenômica, como eu falei, é onde a curcumina vai atuar. E o que a nutrigenômica atua? Ela vai estudar o impacto desses nutrientes nas modificações da expressão gene relacionadas a microRNAs e também da maneira epigenética, ligando e desligando genes, através de reações de metilação, acetilação, demetilação e desacetilação. Tá? Então, são esses processos que nós atuamos de maneira epigenética, e a curcumina ela tem duas ações básicas dentro da epigenética. Ela acetila e demetila, ou seja, ela tem a capacidade de ligar genes que estavam desligados. Isso faz uma modificação e traz um poder para essa substância único. Falando um pouco da importância da nutrição, eu sempre gosto de ressaltar esse artigo, esse trabalho que foi realizado em macacos. E esse trabalho ele mostrou o seguinte: foi dividido em dois grupos. Tá? Esse grupo foi alimentado com os fast food da vida, comiam bastante. Tá? Esse grupo aqui, perdão, alimentado com os fast foods da vida, esses animais comiam bastante. E esse grupo aqui alimentado com aquela dieta paleolítica, uma dieta com menos caloria, uma dieta mais saudável, ok? E olha só a diferença que ocorreu entre esses dois grupos, onde você tem como aspecto principal a nutrição. Esse grupo aqui envelheceu de maneira saudável, sem nenhum tipo de doença crônico-degenerativa, sem aquelas ites. Ou seja, esse paciente aqui ele envelheceu sem adoecer. Em contrapartida, esse grupo aqui que comeu mais, ingeriu uma dieta mais inflamatória, eles desenvolveram praticamente todos os tipos de doenças crônicas degenerativas. Artrose, artrite, hipersensibilidade alimentar, muitas alterações sistêmicas. Tá? E o que mudou apenas de um grupo para o outro? Apenas o que esses animais comiam e a quantidade que esses animais comiam. Então, aí você mostra o impacto da diferença que existe
do poder da nutrição, da dieta, da suplementação, na expressão dos genes, na modificação do código genético, alterando o curso de diversas doenças, principalmente relacionadas ao envelhecimento. Tá? Então, o resultado é absolutamente fantástico. Tá? Então, a partir do momento que nós entendemos o que um nutracêutico faz, quais são os mecanismos moleculares, que é exatamente a aula que vocês vão ter hoje, aí vocês conseguem entender, poxa, a curcumina pode agir, pode ajudar nessa doença, pode ajudar naquela outra, porque você vai entender o metabolismo. Tá? Então, o meu desafio hoje é esse aqui. Ressaltando ainda em relação a esse slide, esse grupo aqui, ele desenvolveu o que nós chamamos de inflamação crônica. Esse grupo, ele está inflamado. Além da inflamação, ele possui também o que nós chamamos de estresse oxidativo. Inflamação crônica e estresse oxidativo lesiona principalmente a bateria da célula, que é a mitocôndria. A mitocôndria é responsável pela produção de ATP. Quando ocorre uma produção adequada de ATP celular, que normalmente esse ATP é produzido de maneira aeróbica, que é a melhor forma, a forma mais efetiva, você vai gerar uma grande quantidade de energia nessa célula. Tudo no corpo necessita de nutrientes e necessita de energia. Uma célula produzindo energia de maneira saudável, ela vai manter o seu citoplasma adequado. O citoplasma adequado, funcionando de maneira adequada, mantém a estruturação dos seus componentes internos, fazendo com que essa célula trabalhe de uma maneira adequada. Essa célula trabalhando com energia e principalmente através das mitocôndrias, elas produzem substâncias antioxidantes que vão mapear e vão proteger o genoma, reduzindo o encurtamento do telômero e a instabilidade telomeral. Moral da história, esse grupo aqui, ele desenvolveu melhores mitocôndrias, maior produção de ATP, menor inflamação, menor estresse oxidativo. Já esse grupo, ele teve mais inflamação, mais estresse oxidativo, com aumento, obviamente, das citocinas inflamatórias, resultando no encurtamento do telômero, abrindo para todo tipo de doença crônico-degenerativa. Toda doença crônico-degenerativa, não importa o nome que você dê a ela, ela começa com um processo inflamatório crônico e oxidativo, lesionando especialmente as mitocôndrias. As mitocôndrias, elas são um ponto fundamental para a saúde. A célula que produz energia, produz ATP, tudo funciona adequadamente. Seu rim funciona de maneira adequada, seu fígado trabalha de maneira adequada, seu cérebro funciona bem, seu coração, que é um dos órgãos que mais precisa de ATP, vai funcionar muito melhor. Então, para ter saúde, nós precisamos cuidar de quem? Principalmente da mitocôndria. E para isso, nós devemos modular o estresse oxidativo e inflamatório. E a curcumina, ela vai atuar exatamente nesses dois mecanismos, reduzindo o estresse oxidativo e o estresse inflamatório. E aí nós temos milagres para diversos tipos de patologias e doenças. Então, aqui nós temos alguns artigos que eu vou listar aqui para vocês. Esse trabalho fez uma comparação entre cães beagle jovens e beagles idosos. Tá? E o que ele mostrou? Que esses animais, à medida que vão envelhecendo, eles vão aumentando as citocinas inflamatórias e estresse oxidativo. Então, eles vão tendo que uma maior inflamação, o inflammation. A curcumina é fundamental nesse aspecto, porque ela vai trabalhar tanto reduzindo o processo inflamatório quanto o processo oxidativo. Ela pode mudar a expressão de genes e alterar o desenvolvimento de diversas doenças nos nossos pacientes. Aqui nós temos um outro artigo relacionado à idade também em cães, mostrando que à medida que os animais vão envelhecendo, os cães, eles desenvolvem mais inflamações, alterações do sistema imune e também o maior estresse oxidativo. Exatamente nesses pontos, volto a repetir, que a curcumina vai atuar. Nós vamos mostrar já os mecanismos moleculares da ação da curcumina, para que todo mundo entenda, não decore como ela funciona. Então, aqui outro trabalho mostrando os benefícios de nutracêuticos com ações anti-inflamatórias, retardando a inflamação crônica, estresse oxidativo e trazendo melhor qualidade de vida e envelhecimento saudável para os nossos pacientes. Aqui nós temos também esse outro artigo mostrando os benefícios de nutracêuticos, de ingredientes, de nutracêuticos que agem principalmente através dos mecanismos nutrigenômicos, retardando o processo de envelhecimento renal. Ou seja, os animais que foram suplementados
com essas substâncias que modulam a inflamação e estresse oxidativo tiveram uma sobrevivência maior, tiveram uma redução da degeneração renal, tiveram uma redução da progressão dessa doença. E, infelizmente, é a principal causa de mortalidade em cães, juntamente com câncer, e a principal causa de mortalidade em felino. Então, uma doença que é o dia a dia da clínica. Quem clinica sabe bem o que eu estou dizendo. O problema renal hoje é uma realidade, muitos pacientes se desenvolvem, inclusive de maneira precoce. Então, cuidar desse processo oxidativo e inflamatório é fundamental para a proteção dos nervos. Sempre que vocês tiverem uma ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, quando tiver uma ativação da angiotensina 2, a angiotensina 2 é extremamente inflamatória e oxidativa, ok? E ela atuando na NADP oxidase, fazendo uma redução dos níveis de óxido nítrico plasmático. Tá? Então, ela é devastadora, a angiotensina 2. Ela veio para ajudar, mas ela acaba piorando demais a situação. E nutracêuticos, nutrientes, eles têm essa capacidade, principalmente, de proteger essas mitocôndrias de diversos processos. Tá? Então, é bem interessante essa ação. Alguns efeitos que nós vamos ter em relação à curcumina, alguns efeitos moleculares que são de grande importância. Parece que houve uma queda aqui na participação dos alunos. Deixa eu ver aqui. Bom, a gente vai continuar. Aqui ninguém me falou nada, mas eu vi que houve uma queda aqui na participação dos alunos. Agora voltou todo mundo. Maravilha. Então, a gente vai continuar aqui a apresentação. A curcumina, quais são os seus principais efeitos moleculares que ela apresenta? É interessante vocês entenderem, porque através dos efeitos moleculares que nós vamos listar, é possível entender por que ela vai funcionar para diversos tipos de doenças. Primeira coisa que a curcumina faz, que é espetacular, é que ela ativa o fator de transcrição NRF2. O que é um fator de transcrição? Esses fatores de transcrição, quando ativados, eles deitam com a RNA polimerase, que é onde está o cromossomo, e fazem a leitura do seu genoma, fazendo transcrições de genes. Tá? Então, o NF2, ele vai deitar quando estimulado com a RNA polimerase, e aí vai produzir diversos tipos de genes. Olha que interessante, com ações detoxificantes, antioxidantes e anti-inflamatórias. Como eu falei que toda doença crônico-degenerativa atua fazendo o quê? Um processo inflamatório crônico e um processo oxidativo, é óbvio que a curcumina vai atuar em praticamente todas essas doenças de uma maneira benéfica, porque através dessa estimulação molecular que ela induz, estimulando esse fator NF2, o corpo vai ter uma ação maior detoxificante celular, hepática, produzir as enzimas antioxidantes, tá? Todo o artefato do sistema antioxidante endógeno, e vai também induzir a liberação de genes com características anti-inflamatórias, reduzindo o processo inflamatório. Além disso, a curcumina ela faz um papel importantíssimo na modulação do fator NF-κB. O NF-κB é outro fator de transcrição. Esses são os efeitos nutrigenômicos que eu ressaltei no início da minha apresentação. Então, a curcumina vai e diminui o estímulo do NF-κB. E aí, com isso, nós vamos ter o quê? Uma redução de diversas citocinas inflamatórias na transcrição dessas citocinas. Ou seja, o fator NF-κB, ele transcreve citocinas inflamatórias. A curcumina vai e modula ele, reduzindo a ativação desse processo inflamatório. Então, a curcumina ela age como um poderoso agente anti-inflamatório, com praticamente nenhum tipo de efeito colateral. Então, ela vai trazer resultados para todas as doenças que têm a inflamação crônica como base desse processo. Então, a curcumina ela age de uma maneira espetacular, atuando em dois mecanismos básicos, estimulando o NF2 e modulando o NF-κB. Ela vai reduzir também COX-2 como um anti-inflamatório não esteroidal. Então, ela vai e reduz a COX-2, diminuindo todo o processo inflamatório.
outra ação dela, outro mecanismo molecular que ela atua, outro fator de transcrição importante, que ela vai ativar o AMPK. O AMPK é um mecanismo molecular muito interessante, porque ele faz o que? Um aumento uma eficácia das suas mitocôndrias. Ou seja, você vai produzir mais energia, mais ATP. E olha que legal, ela promove uma maior oxidação de gordura, ou seja, a curcumina ela pode ser utilizada para o paciente perder peso mais rápido, porque ela vai promover, através do estímulo do AMPK, uma maior oxidação dessa gordura. Outro ponto importante, ela propicia também uma maior oxidação da glicose. Então, ela consegue diminuir, para alguns pacientes que podem ter uma glicemia um pouco maior, ela pode ajudar, principalmente na redução desses níveis de glicose sanguíneo, porque ela, estimulando o AMPK, ela promove uma maior oxidação da gordura e também uma maior oxidação da glicose. O AMPK, por exemplo, se você tem um paciente cardíaco, você quer estimular uma biogênese mitocondrial, a curcumina vai entrar muito bem, modulando citocinas inflamatórias. Ou seja, vocês estão percebendo que a curcumina ela pode ser aplicada para diversas doenças crônicas, principalmente relacionadas ao processo de envelhecimento. Outra ação importantíssima que ela faz, e aí eu tenho como uma vantagem bem grande, a capacidade que ela possui de reduzir fibrose dos tecidos. Quando você vai, por quê? Porque ela reduz a morte celular. Então imagina aquele fígado e começa a fazer aqueles pontos, aquelas cicatrizes. Hoje é uma verdadeira epidemia na prática clínica, as hepatopatias com inflamações hepáticas, com elevação das enzimas hepáticas, e muitas vezes nesse fígado a gente verifica alguns pontos de cicatriz que na verdade são pontos de fibrose. A curcumina ela consegue modular esse processo de fibrose hepática e também fibrose nos tecidos, fibrose renal, fibrose cardíaca, fibrose pulmonar, tudo que faz fibrose no corpo, a curcumina diminui. Isso é uma característica dela específica, com grande ação. Ela também vai diminuir as metaloproteinases de matriz. Isso é interessantíssimo, porque essas metaloproteinases de matriz elas são nada mais nada menos que ativadas pelo processo inflamatório crônico. Essa inflamação, ela ativa essas metaloproteinases de matriz, que elas funcionam como Pac-Mans, comendo toda a estrutura de colágeno do corpo. Então, quando a gente faz um ultrassom no rim e vê que tem uma relação, uma perda da relação córtico-medular, é porque nós tivemos a ativação dessas metaloproteinases. Elas funcionam como Pac-Mans, destruindo as estruturas de colágeno no corpo. Essas metaloproteinases de matriz, por exemplo, estão superativadas em um paciente com artrose e artrite. Então, a curcumina desempenha inúmeros papéis. Pontos fundamentais das ações moleculares dela, se a gente puder listar: estimula o NRF2, estimulando a ação detoxificante, antioxidante e anti-inflamatória, modula o NF-κB, reduzindo citocinas inflamatórias, reduz COX-2, aumenta a MPK, melhorando a eficácia mitocondrial, promovendo uma maior oxidação de gordura e glicose, redução das fibroses nos tecidos e uma redução das metaloproteinases de matriz, que são os Pac-Mans que consomem toda a estrutura de colágeno do seu corpo. Então, efeitos maravilhosos que nós temos com a curcumina. Eu realmente gosto bastante da utilização na prática clínica, com resultados bem interessantes. E nós vamos ver o diferencial desse produto que eu vou apresentar no final. Então, aqui só para vocês entenderem, o fator de transcrição NRF2, repara que ele fica preso aqui no KIP1, e toda vez que você tem, por exemplo, eu teve um contato com uma curcumina, você libera o NRF2, ele deita com a RNA polimerase e ele vai transcrever genes antioxidantes, detoxificantes, anti-inflamatórios, vai inclusive liberar a famosa NADP-oxidase, melhorando toda a obtenção de energia no corpo. Então, ele vai estimular genes anti-inflamatórios, promover a detoxificação hepática e celular e também os mecanismos antioxidantes. Como que você vai atuar na prevenção do câncer, nas doenças inflamatórias oxidativas? O NF2, eu não gosto de estimular ele no câncer, mas a curcumina é um dos poucos nutracêuticos que estimulam o NF2 que eu sempre uso, porque no fringir dos ovos, a gente vai ver os mecanismos moleculares, ela é praticamente perfeita, tá, na ação anticâncer. Então, é um dos nutracêuticos que eu mais utilizo no câncer, e com grandes resultados. Praticamente toda a minha formulação que eu utilizo de nutracêuticos para paciente oncológico
sempre vai estar presente a curcumina, tá? Porque no frigir dos ovos é extremamente compensador utilizá-la. Tá? Então, aqui as ações do NF2 é um grande preventivo de câncer, mas quando a gente tem o câncer, muitas vezes a gente tem que utilizar alguns outros elementos para promover a inibição desse NF2. Sempre que vocês tiverem qualquer pergunta, vocês coloquem ali no chat, que no final eu vou tentar responder o máximo possível de perguntas para vocês, ok? Então, aqui o grande NF2, ele é liberado, então, aqui pelo KIP, deita com a RNA polimerase e vai fazer a transcrição de enzimas antioxidantes, anti-inflamatórias e detoxificantes. Então, aqui um outro elemento, um outro alimento, aliás, que eu coloquei aqui em destaque para vocês, que também estimula essa via do NF2, são as crucíferas, tá? Nabo, couve-flor, couve de bruxelas, brócolis. Só que nós temos um problema em relação ao brócolis. Se você ingerir brócolis todos os dias, nós vamos ter problemas, ok? Porque esse brócolis pode ocasionar um hipotiroidismo em alguns pacientes, tá? Então, não pode ser utilizado todos os dias. Por favor, gente, quem tiver com o microfone ligado, desliga, tá? Porque senão dá microfonia aqui. Então, o brócolis, ele também vai estimular esse fator de transcrição, que é o NF2. E aí ele vai promover todas essas ações antioxidantes. Mas como eu estava falando, não podemos ingerir brócolis todos os dias. A ingestão de brócolis diária... Pessoal, desliga o microfone, quem tiver com o microfone ligado. Então, olha só, se você tiver, por exemplo, uma concentração grande, comendo muito brócolis todo dia. A gente não está conseguindo entender, professor. Tem algum barulho? Alguém tem que desligar o microfone, né? Acho que agora melhorou. Vamos lá. Então, olha só. Quando a gente tem uma alimentação, por exemplo, rica em crucíferas, é recomendado, porque você vai estimular esse fator, que é extremamente benéfico. Eu diria que é um dos fatores mais importantes para a gente retardar o processo de envelhecimento, é estimular esse fator NF2. Só que se a gente consumir crucíferas todos os dias, nós podemos ganhar de presente o hipotiroidismo, porque ela lesiona de fato a tireoide. Então, o consumo de brócolis deve ser realizado no máximo 2 a 3 vezes por semana. Inclusive até para os cães. Colocar um pouquinho de brócolis junto com a ração, ou mesmo com uma dieta caseira, se o tutor estiver fazendo, é interessantíssima a realização dessas crucíferas para ativar essa via do NF2. E a curcumina, principalmente, ela age através desse mecanismo, liberando o NF2 do KIP, deitando com a RNA polimerase e traduzindo todos esses efeitos extremamente benéficos. Quem trabalha, por exemplo, com ozonioterapia, a ozonioterapia age exatamente nesse mecanismo molecular, porque o ozônio é uma molécula oxidativa. Ela também libera o NF2 do KIP. Aí o NF2 entra com a RNA polimerase e nós temos todos aqueles efeitos positivos que quem porque neutralizaram o meu microfone, agora voltou, está todo mundo me ouvindo, provavelmente, ok? Então, olha que interessante, quando você faz a utilização dessa substância, dessa via, que é o NF2, nós vamos trazer inúmeros benefícios moleculares, tá? Promovendo uma detoxificação, ação anti-inflamatória e principalmente uma ação antioxidante. Então, o ozônio, o que ele faz? Ele libera o NF2 do KIP, ele é um agente oxidativo, mas ele estimula uma via que vai dar exatamente o mecanismo contrário. Então, vai promover uma ação antioxidante, uma ação detoxificante e antioxidante e anti-inflamatória. E a curcumina, ela age exatamente nesse mecanismo, liberando o NF2 do KIP. Por isso que torna esse nutracêutico extremamente poderoso para inúmeras ações clínicas. Então, aqui nós temos aqui o NF2, para vocês terem uma noção, ele faz a transcrição de aproximadamente 500 tipos de gene. E aí ele vai promover, como eu falei, um aumento da biogênese mitocondrial, energia, detoxificação, uma redução do processo inflamatório e uma ação maior antioxidante. Isso é fundamental para o paciente, principalmente um cão ou um próprio felino, que à medida que eles vão envelhecendo,
eles vão aumentando o estresse oxidativo e inflamatório. Então, é uma substância que consegue modular essas vias e retardar a evolução de diversas doenças, como eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Então, aqui um outro slide mostrando o NF2 liberado, deita com a RNA polimerase e vai fazer a transcrição de genes. Acho que ficou claro para a maioria, principalmente para quem não conhecia esses mecanismos, de como o nutracêutico atua e o que é essa parte nutrigenômica, como que o nutriente vai atuar na expressão do gene. Ele vai modificar as expressões do seu código. Isso traz um poder para quem trabalha na clínica inimaginável, porque nós conseguimos modular diversos tipos de doença, indo na origem do processo, indo na ação molecular, tá? Não inibindo enzimas. Então, as vantagens da utilização e o entendimento dessa via metabólica é bem interessante para nós reduzirmos diversas doenças crônico-degenerativas. Aqui esse artigo é bem legal, para quem quiser entender o que o NF2 faz. Ele é o master regulador da detoxificação, ele tem ação antioxidante, anti-inflamatória e citoprotetora, ou seja, um grande protetor celular. Então, ele vai estabilizar, vai melhorar a mitocôndria, vai retardar, por exemplo, o aparecimento de diversos tipos de câncer. Então, essa via, ela traz inúmeras vantagens para colocar o terreno biológico do paciente em ordem. Então, ela vai trabalhar principalmente essas expressões de genes mais saudáveis, que é o que nós almejamos, principalmente à medida que os animais vão envelhecendo. Então, aqui o NF2, uma série de enzimas que ele trabalha, atuando de uma maneira bem positiva, por exemplo, aumentando o FAD, NADH, otimizando toda a cascata de energia, obtenção energética via mitocondrial, ou seja, faz diversas funções, estimula, por exemplo, a enzima glutationase transferase, que é fundamental para a detoxificação hepática. Então, para a melhora do fígado, a curcumina é um nutracêutico muito importante, bem interessante para ser utilizado para qualquer paciente que tenha um problema hepático, problema com câncer, enfim, nós vamos listar praticamente todas as ações dela. Outro mecanismo que a curcumina atua, ela bloqueia o fator NF-κB. O fator NF-κB é um fator que transcreve genes inflamatórios e proliferativos. E ele é ativado por diversas condições clínicas. Por exemplo, quem ativa o NF-κB? O NF-κB está quietinho lá. Mas, se tiver um estímulo na célula receptor, principalmente via Toll-like receptor, ele acorda e vai fazer a transcrição de genes, vai deitar também com a RNA polimerase. Repara que a RNA polimerase é um pouco promíscua. Quem chega com ela, deita e faz a transcrição de genes. Então, quem chega primeiro faz a transcrição. E existe uma competição muito grande entre o NF-κB com o NF2, para quem vai deitar com a RNA polimerase. Se ocorrer um estímulo maior para a produção do NF-κB, esse indivíduo vai inflamar mais. Ele vai inflamar e vai oxidar. Então, a modulação desse fator ela é muito importante para a gente reduzir o processo inflamatório. E a pergunta que eu quero falar para vocês, quem ocasiona a estimulação desses receptores celulares codificando o NF-κB? Olha, prática clínica, você olha para o paciente, você já sabe que ele está inflamado. Você vai fazer o atendimento dele, você já vai perceber se o paciente tem inflamação. O que caracteriza esse animal? Como que você sabe só de olhar para o paciente que ele está inflamado? Primeiro, levanta a boca dele. Está com tártaro, doença periodontal, essa bactéria transloca, ok, pela gengiva, e ela faz essa translocação pela retração da gengiva, tendo acesso ao sangue. Aí essa bactéria translocando, ela ativa o receptor celular, o Toll-like receptor, e aí vai codificar o NF-κB. Ou seja, todo paciente que tem doença periodontal já começa a ter um desequilíbrio pendendo mais para o NF-κB e menos NF2. Então, esse indivíduo vai ter o quê? Maior processo inflamatório, maior risco de desenvolvimento de câncer, maior risco de problema hepático, renal, cardíaco, cerebral, etc, etc, etc. Outra condição que também estimula o fator NF-κB é o que nós carregamos de bactéria no intestino. Então, se ocorrer um desequilíbrio entre bactérias boas e bactérias ruins, que é o que nós chamamos de disbiose, gera um processo inflamatório intestinal, altera a permeabilidade de membrana do intestino, transloca a bactéria, ativa o Toll-like, bingo, NF-κB, gerando inflamação sistêmica, local no intestino e sistêmica. Muitos pacientes que têm essa alteração intestinal, eles podem desenvolver alterações gastrointestinais, como doença inflamatória intestinal, mas muitos também desenvolvem como alvo de ação dessa inflamação a pele. E esse paciente pode se tornar atópicos secundariamente a um processo que veio pelo intestino. Terceira ação que ocasiona inflamação
é a obesidade. Todo paciente obeso, não importa qual seja, obeso ou com sobrepeso, está com superativação dessa via do NF-κB, gerando a transcrição de genes completamente inflamatórios. Outra ação que libera o fator NF-κB são os compostos de glicação avançados. Eu não sou contra rações, ok? Mas toda vez que o animal ingere um alimento torrado, tostado, ele já libera compostos de glicação avançados que vão ativar o fator de membrana, codificando o fator NF-κB. Uma outra forma de você fazer compostos de glicação avançados é quando nós ingerimos carboidratos de alta carga e índice glicêmico, quando comemos bastante carboidrato e ocasiona o que? Um aumento na nossa glicemia, que é o famoso picou, glicou, inflamou, engordou, apagou e se ferrou. Ou seja, se você come no café da manhã um pão francês, um suco de laranja, depois uma bolachinha, chega no almoço arroz feijão, que é 2 carboidratos, e em todas essas ações, abobrinha, beterraba, chuchu, tudo que você imagina, mais carboidrato, pega um bifinho pequeno, depois coloca um pouquinho de óleo com medo de engordar, aí depois come uma bela sobremesa, parabéns, você picou, clicou, inflamou, engordou, apagou e se ferrou. Porque toda vez que a glicose passa de 100 no seu corpo, ela reage com as proteínas, com o grupo amina dessas proteínas, e aí vai fazer os compostos de glicação avançados. Infelizmente, esses compostos de glicação avançados ativam os receptores celulares e codificam o fator NF-κB, gerando um processo inflamatório. E uma outra maneira de você já ingerir esse composto de glicação é ingerir ele diretamente, ingerindo os alimentos torradinhos. Sabe aquele croissantzinho que a gente raspa, aquele queijinho torrado? É tudo composto de glicação avançada. Extremamente palatável, porque o torrado deixa mais palatável, mas infelizmente inflama mais o corpo. Ainda bem que existe uma substância que tem essa ação capaz de modular esse processo inflamatório. Então a curcumina, ela vai ter uma ação muito interessante porque ela modula o NF-κB, então ela vai reduzir principalmente esses mecanismos inflamatórios. Ela também, por sua ação, ela também vai contribuir para o processo de glicação, redução da glicação, e vai transcrever principalmente genes menos inflamatórios, vai reduzir a inflamação pelo fato dela modular o fator NF-κB. Tá? Então, obesidade, tomem muito cuidado. Então, curcumina é interessante para paciente obeso também, ok? Outro processo que faz a superliberação do fator NF-κB é um desequilíbrio entre gorduras na dieta. Por exemplo, excesso de ácido araquidônico, falta de EPA, DHA. Então, nós vamos ter uma palestra depois posterior, aqui com a própria Coopervet, relacionada aos ômegas, principalmente os seus mecanismos de ação e como eles atuam de maneira anti-inflamatória, modulando o fator NF-κB. Então, eu listei aqui as principais situações que nós temos uma estimulação desse fator NF-κB. Para a gente ressaltar um pouco mais, infecções, inflamações também ativam esse fator, toxinas, metais pesados também ativam esse fator. Olha só, gente, a curcumina é um grande quelante de metal tóxico. Ela vai contribuir ainda mais via quelação de metais pesados, reduzindo o fator NF-κB. E, por fim, o último mecanismo que nós temos de formação de inflamação também é através do intestino, através de um alimento que possa ocasionar uma hipersensibilidade alimentar. Aí pode ser a hipersensibilidade principais que nós temos na clínica, ao milho, ao trigo, à soja, ao frango, à carne bovina, ovos, enfim, qualquer alimento ele pode ocasionar hipersensibilidade alimentar. E essa hipersensibilidade alimentar vai ativar o fator NF-κB. Se a curcumina modula ele, nós vamos ter também resultados positivos para a doença inflamatória intestinal e também para as hipersensibilidades alimentares. Então, aqui o fator NF-κB, olha que danadinho, ele deita com a RNA polimerase e vai fazer transcrições de genes inflamatórios. Se o paciente tiver câncer, é tudo que o câncer quer. Tudo que o câncer precisa é uma superativação do fator NF-κB. Então, a curcumina, ela vem bloqueando o fator NF-κB, modulando ele, e aí nós temos resultados extremamente positivos para pacientes oncológicos. Olha o fator NF-κB para o câncer. Ele aumenta a sobrevivência da célula tumoral, ele aumenta a proliferação, ele aumenta a inflamação em citocinas inflamatórias, ele aumenta a angiogênese e vai aumentar metástase. Ou seja, tomem cuidado com esse danadinho, especialmente se o paciente estiver com câncer. Cuidado com a boca desse paciente com câncer, cuidado com o intestino desse paciente com
câncer, cuidado se esse paciente com câncer for obeso. Todas essas situações que eu falei e listei que estimulam o fator NF-κB, ele, obviamente, ele vai acelerar o desenvolvimento de grande parte das doenças crônicas degenerativas. E aqui, para vocês terem uma noção, a quantidade de fatores, de genes, que esse fator NF-κB regula, são muitos, né? Então, são muitos genes que são regulados por esse fator NF-κB. Aqui nós temos um outro slide mostrando que quando ativado o receptor celular, ele libera o NF-κB e aí vai fazer a transcrição de genes inflamatórios. Se o paciente está inflamado, no inflammation, oxidado, nós devemos modular essa via NF-κB. E olha que bonito que a curcumina faz. Esse slide resume muito da ação dela. Primeiro, ela modula o fator NF-κB, reduzindo as citocinas inflamatórias. E estimula o fator NRF2. Estimulando o fator NRF2, vai deitar com a RNA polimerase, vai fazer o quê? A transcrição de elementos antioxidantes, destoxificantes e também agentes anti-inflamatórios. Então, ela é um grande nutracêutico para fazer a modulação da balança entre o NRF2 e o NF-κB. E aí, por isso, nós vamos ter uma ação da curcumina para praticamente todas as aplicações clínicas, ou seja, praticamente toda a doença crônica degenerativa que vocês possam imaginar na clínica, a curcumina vai agir de uma maneira positiva. Porque em toda a doença crônica degenerativa, nós vamos ter uma ativação, por exemplo, de fator de necrose tumoral, interleucina 1, interleucina 6. Essas citocinas vão estar superativadas, esse quadro inflamatório crônico. Eu não estou dizendo, por exemplo, de uma inflamação aguda, que ela é benéfica. Tá? Caiu um martelo no dedão do seu pé, você tem dor, rubor, calor, estupor, perda da função e edema. Isso é bom, você precisa disso para curar. Agora, o grande vilão da história relacionado às doenças degenerativas é a inflamação crônica. A inflamação crônica ela é silenciosa, ela está presente e ela abre para todo tipo de doença crônica degenerativa. Dessa forma, as aplicações básicas da curcumina na prática clínica são para câncer, disfunção cognitiva, como um neuroprotetor fantástico para todo tipo de doença neurodegenerativa, um grande agente destoxificante, ação para artrose e artrite como um anti-inflamatório, com menos efeitos colaterais, para insuficiência renal crônica, reduzindo principalmente fibrose no rim, melhorando o processo inflamatório renal, para doenças cardíacas, doença inflamatória intestinal, para prevenção das principais doenças degenerativas, também ações para doenças respiratórias, sabe aquele cão que tem aquela bronquite, bronquiolite, ela também vai ter ações positivas, vai modular a inflamação como um todo e vai ter, via NRF2, uma ação antioxidante. Ok? Então, essas são as principais aplicações que nós podemos utilizar a curcumina. Então, a curcumina, gente, ela vai servir realmente para tudo. Gastrointestinal, para diversas... É difícil uma doença que a curcumina não tenha trabalhos positivos, não tenha efeitos positivos. Para câncer, condições inflamatórias gerais, problemas de pele, alterações de microbiota, alteração cardiovascular, neurológica, gastrointestinal, etc, etc, etc. A única condição, que vocês vão ver também no que eu estou falando, que é para usar curcumina para praticamente tudo. A única condição que vocês não devem utilizar a curcumina é para um paciente que tenha leishmaniose positiva, tá? Porque a curcumina, pela sua grande capacidade anti-inflamatória, apesar dos estudos in vitro falar que ela tem uma ação para a leishmaniose, mas os estudos in vivo, eles mostram que ela faz uma proliferação da leishmania. Tá? Então, essa é a única contraindicação que eu seria obrigado a dizer isso para vocês. As ações dela são fantásticas, mas a única contraindicação, nesse caso, é para paciente com leishmaniose positivo, ok? Então, aqui, novamente, pessoal, por favor, desligue o microfone. Aqui vocês têm a ação dela da Carol Martins, desligar o microfone. Por favor, Carol. Obrigado. Então, olha só que interessante. Aqui nós temos a curcumina, os mecanismos delas moleculares. Olha que legal. Ela diminui o fator de hipóxia. Isso é um efeito muito interessante. Se você tiver um fator de hipóxia ativado, você gera uma série de mecanismos relacionados principalmente à proliferação de células malignas.
Então, a curcumina ela tem uma ação bem positiva para pacientes oncológicos. É outro mecanismo molecular que ela atua, inibindo o fator de transcrição de hipóxia. Tá? Então, é outro mecanismo com excelentes vantagens terapêuticas. Aqui nós temos a curcumina, então, reduzindo substâncias beta-amiloides, ação anti-inflamatória, antioxidante, é um excelente quelante de metal pesado, ela melhora a circulação cerebral. Você tem uma série de outras ativações com mecanismos anti-inflamatórios, como as chaperonas, que eu não vou entrar no mérito. A ação faz neurogênese, neuroprotetor, ou seja, é um nutracêutico que vocês podem utilizar para inúmeras condições na prática clínica. E aí nós vamos para os trabalhos, tá? Porque eu sempre mostro os trabalhos, e não adianta vocês acreditarem em mim. Esse trabalho feito para gatos obesos, utilizando a curcumina como polifenol, tá? Cítrico, e a curcumina associada a esse polifenol, ela teve um resultado positivo na redução do processo inflamatório em gatos, e esses animais perderam mais peso. Você sabe que para um animal felino perder peso é difícil, é complicado. Então, a curcumina ela acelerou, porque ela modula a inflamação, a obesidade tem todo o seu componente inflamatório. Quando você reduz a inflamação no paciente obeso, ele vai perder peso com maior facilidade. Em primeiro lugar, ela ativa a mitocôndria, ativando a MTK. Então, a MTK vai ativar a mitocôndria e a mitocôndria vai promover o que? Uma maior oxidação de gordura. Paralelamente a isso, ela melhora a resistência insulínica. Melhorando a resistência insulínica, esse paciente vai ter o que? Uma menor lipogênese, porque a insulina em excesso é extremamente complicada, porque ela vai bloquear a oxidação de gordura e vai jogar gordura no fígado. E aquele paciente começa a ter esteatose hepática. Então, gatos obesos, eles vão se dar muito bem com a utilização de curcumina, porque ela vai reduzir essa esteatose hepática, ativando a MPK e melhorando esse metabolismo da insulina. Tá? Então, aqui nós temos ações de diversos nutracêuticos atuando na cascata da fosfolipase. Repara que a curcumina ela inibe a fosfolipase como um corticoide, ela atua também na ciclooxigenase de uma maneira bem interessante como um anti-inflamatório. Tá? Então, ela tem inúmeras ações bem interessantes. Na lipoxigenase ela atua também, mas atua de maneira mais modesta, ok? Então, ela vai atuar tanto na fosfolipase, ciclooxigenase e lipoxigenase. Então, ela atua em diversos mecanismos da cascata do processo inflamatório. Aqui nós temos um efeito sinérgico para a doença principalmente articular, doença inflamatória intestinal, onde nós podemos utilizar a curcumina associada à boswellia serrata. Eles vão agir de maneira sinérgica. A curcumina principalmente em ciclooxigenase e a boswellia atuando principalmente na 5-lipoxigenase. Então, vocês vão... Essa associação de curcumina com boswellia, eu recomendo para doença inflamatória intestinal, recomendo para asma felina, para doenças pulmonares, tá? Então vocês vão ter um acesso bem interessante e também para doenças articulares, tá? São as principais funções de vocês associarem uma boswellia com a curcumina. Para atopia também vai trazer resultado interessante, ok? Então, tanto para atopia, doença inflamatória intestinal, como eu mencionei, para todas essas condições clínicas, problemas pulmonares, uma ação interessante, porque você vai estar modulando tanto lipoxigenase quanto ciclooxigenase. Aqui esse trabalho interessantíssimo, mostrando a ação da curcumina para a osteoartrite, e ela funcionando melhor, inclusive, que um anti-inflamatório não esteroidal, sem efeito colateral. Tá? Isso é muito interessante. E principalmente quando você fornece uma curcumina que garante a sua biodisponibilidade, aí nós temos inúmeras vantagens. Então, um trabalho bem interessante de transcriptômica, de mecanismos moleculares, de nutrigenômica, relacionado à curcumina com uma ação similar a um anti-inflamatório não esteroidal para cães afetados com osteoartrite. Aqui temos um outro trabalho, também duplo cego, controlado, com a curcumina para cães com osteoartrite, melhorando toda a característica inflamatória dessa articulação. E o mais bonito, ela diminuiu as metaloproteinases de matriz, promovendo uma maior agregação do proteoglicano, ou seja, esses proteoglicanos ficaram melhores estruturados, aí você consegue puxar o líquido sinovial e exercer a sua função no impacto, reduzindo, obviamente, aquelas lesões inflamatórias da articulação. A curcumina ela diminui a interleucina 1 e o condrócito, quando tem interleucina 1, ele libera metaloproteinases de matriz que vão comer os colágenos, destruir os proteoglicanos. Então, a curcumina ela atua como um agente anabolizante na articulação.
Isso é muito interessante. Utilizar a curcumina para todo o cão com artrite e osteoartrose vai trazer grandes benefícios. Lembrando que os anti-inflamatórios tradicionais, eles não bloqueiam as metaloproteinas de matriz, elas continuam e a doença vai evoluindo. Com a curcumina, a gente consegue retardar a evolução da doença. Aqui nós temos as ações da curcumina em relação à redução das substâncias beta-amiloides, ação antioxidantes, neuroproteção, reduzindo o processo de envelhecimento cerebral de uma maneira bem legal. Okay? Aqui vocês reparam, olha só, a ação da curcumina para a disfunção cognitiva. Então, ela tem ação anticâncer. Os mecanismos são absolutamente fantásticos de ação dela. Ela melhora todo o sistema de antioxidante, atuando no fator NRF2, modulando o NF-κB. Ela vai diminuir a produção de substâncias beta-amiloides, que o cão, quando desenvolve a disfunção cognitiva, ele começa a desenvolver essas funções. Tem ações também para pessoas que têm Parkinson ou cães que apresentam tremores. É um grande nutriente redutor do processo inflamatório cerebral. Então, qualquer condição neurodegenerativa, a curcumina vai trazer resultados positivos. E ela diminui aqui as metaloproteinases de matriz, ela diminui o fator NF-κB. Então, ela modula todo esse processo inflamatório oxidativo, uma substância absolutamente fantástica para você modular o terreno biológico desses pacientes. Então, aqui nós temos, de novo, o processo de neuroinflamação. O que é essa neuroinflamação? Ela está associada a uma ativação do NF-κB e ao aumento das espécies tóxicas do oxigênio. Então, nós temos radicais livres em excesso, estresse oxidativo e estresse inflamatório. Aí a curcumina vem e faz o seguinte, libera o NF2, vamos liberar as enzimas anti-inflamatórias, libera o NF2, aí o NF2 vai codificar os elementos antioxidantes e vai ter toda uma ação na modulação desse processo inflamatório e oxidativo cerebral. Então, o nutracêutico grande com ação neuroprotetora, que eu recomendo que vocês utilizem para todo o cão à medida que eles vão envelhecendo, para proteção cerebral. Na Índia, por exemplo, que eles consomem muito a cúrcuma, o açafrão, é uma das menores incidências de câncer e disfunção cognitiva na população percentual. Então, a curcumina ela vai ter uma ação grande protetora em relação ao envelhecimento cerebral, vai ter ação anti-inflamatória, diminuindo a inflamação, diminuindo o estresse oxidativo e reduzindo a apoptose dos neurônios. Então, vai preservar mais esses neurônios da apoptose. Lembrando que nós temos uma interferência com cálcio, processos inflamatórios, uma interferência glutamatérgica, e a curcumina ela parece exercer um efeito protetor em todos esses mecanismos relacionados à inflamação cerebral. Então, olha que bacana os artigos mostrando a curcumina diminuindo as substâncias beta-amiloide e, ó, sempre reduzindo fibrose. Então, ela também reduz fibrose cerebral, reduz as substâncias beta-amiloides, é um fantástico neuroprotetor. Então, aqui um outro trabalho relacionado com a curcumina, também trazendo efeitos protetores, reduzindo o fator NF-κB e trazendo efeitos protetores no cérebro de camundongos aqui de ratos. Tá? Se vocês colocarem no Google Acadêmico curcumina e câncer, isso aqui eu fiz em 2019, eu podia ter feito agora. Eu fiz recentemente, se vocês colocarem agora no Google Acadêmico, colocar curcumina e câncer 2020, vocês vão ter mais de 300 mil artigos científicos. Ou seja, uma substância que tem cerca de 300 artigos científicos, ela deve funcionar. Então, todo paciente que eu tenho hoje com câncer, eu utilizo a curcumina. No frigir dos ovos é extremamente compensador utilizar. Nós temos outras formulações que nós passamos no curso associado, mas sempre no meu contexto de manipulação para paciente oncológico, eu sempre coloco a curcumina. Tá? Curcumina eu vou colocar para diversas patologias. Já listei aí algumas. Vou adicionar curcumina para obesidade, quando eu tenho um paciente obeso. Vou colocar curcumina como um fantástico agente neuroprotetor. Vou adicionar curcumina para artrose e artrite e vou adicionar curcumina para pacientes com câncer, sem dúvida alguma. O que temos de trabalhos científicos com a curcumina no Google Acadêmico, vocês não conseguem ler tamanha quantidade de artigos científicos que são publicados. Não tem como você ler. E olha que eu tento me atualizar o máximo possível, é impossível
eu ler todos os artigos de curcumina que saíram apenas esse ano, somente relacionados a câncer. Tá? Então, é um universo à parte esse caminho dos nutracêuticos e vem ganhando destaque nas publicações dos últimos anos. Então, aqui a curcumina é absolutamente fantástica para a redução de câncer. Primeiro, ela modula essas vias aqui, o NF-κB, modula o STAT, que é uma via inflamatória, e COX-2. E aí você vai reduzir a angiogênese e invasão, só com esse mecanismo. Outra ação dela, ela estimula o P53. O P53 aumenta a apoptose das células neoplásicas. E ela vai também aumentar a caspase, aumentando e destruindo a célula neoplásica, reduzindo a proliferação maligna. Ou seja, um tumor que vocês devem utilizar para todo paciente com câncer. Tá? Então, no tumor não, no nutracêutico, vocês devem utilizar para qualquer paciente com câncer. Então, aqui nós temos aqui a ação da curcumina, outros mecanismos que eu vou listar aqui para vocês, relacionados ao câncer. Primeiro, olha só, ativa o P53, aumenta a apoptose. Ativa o P38, que também aumenta a apoptose. Ela diminui mTOR. O mTOR, gente, é um fator de transcrição que faz proliferação das células. Quando uma célula quer proliferar, ela aumenta mTOR. Então, o tumor, ele adora o mTOR. Tudo que dá mTOR, que estimula mTOR, ele vai ser proliferativo para a célula tumoral. Então, a curcumina, ela vai diminuir o mTOR. Isso é interessante para retardar o crescimento tumoral. Ela também vai atuar em diversas famílias, em diversas vias. Eu não vou listar isso com o mecanismo molecular, mas eu quero que vocês entendam que ela tem diversas ações em relação ao câncer. Ela diminui, por exemplo, os tumores que fazem a expressão do gene CEMIC. Então, todos os tumores que fazem a expressão do gene CEMIC, por exemplo, linfomas, diversos carcinomas que fazem a expressão do CEMIC, ela vai ter uma ação bem interessante. Então, ela faz uma ação molecular única e expressiva na redução de câncer, diminuindo principalmente o efeito proliferativo. Tá? Então, ela vai atuar reduzindo a inflamação, aumentando a apoptose. Isso é uma forma muito interessante. Ela ativa principalmente as capaces através da mitocôndria, fazendo a apoptose da célula neoplásica. Então, um nutriente absolutamente fantástico, com os efeitos nutrigenômicos para ação anticâncer. Sem dúvida alguma, é um dos meus favoritos. Aqui nós temos alguns mecanismos, e é interessantíssimo, porque os trabalhos mostram o seguinte: se você é um oncologista que está me assistindo, quando você tem um paciente, você está fazendo a quimioterapia, e você aciona a curcumina associada ao quimioterápico, o que vai acontecer? Vai potencializar os efeitos do quimioterápico e vai reduzir os efeitos colaterais na célula normal. Ou seja, ele aumenta a apoptose da célula neoplásica de maneira específica. Ou seja, ele melhora o direcionamento desse quimioterápico para o tecido neoplásico, aumentando a apoptose dessas células neoplásicas. Então, nós temos efeitos do câncer de próstata, diminuindo a NF-κB, aumentando o P53, diminuindo o COX-2, essa via P3 K, que ela vai resultar, obviamente, no aumento da captação da glicose. A célula tumoral, ela gosta de glicose. Então, quando tem essa ativação do P3K, a célula vai ganhar, vai receber mais glicose e vai proliferar. E a curcumina, ela dá uma diminuída nessa via em relação a esse influxo de glicose por parte da célula neoplásica. Em carcinomas hepatocelulares, que nós temos muito na parte clínica hoje, a quantidade de tumores hepáticos, ou aqueles nódulos que nós não sabemos se faz uma biópsia, se é câncer realmente ou não, é recomendado já entrar com a curcumina. Tá? Ela diminui a via AKT, mTOR, que faz proliferação, diminui metalloproteinase, diminui o mTOR, diminui o NF-κB, diminui o STAT, ou seja, reduz todo o processo inflamatório e aumenta o P53, que faz a apoptose. Tumores gástricos, excelente, ativa os fatores anti-apoptóticos, né? Então, ativa os fatores apoptóticos e reduz os fatores anti-apoptóticos. Então, ela vai aumentar a morte programada da célula neoplásica. Tá? Linfomas também tem mecanismos de ações interessantes, tumores de bexiga e colo retal. Então, você vai potencializar utilizando a curcumina aos quimioterápicos tradicionais. Não é proibitivo, você pode utilizar tranquilamente a curcumina, o paciente vai se tornar
tornar mais, ele vai resistir melhor à quimioterapia e vai direcionar mais a eficácia do tratamento, promovendo uma maior redução tumoral. É isso que diversos e diversos artigos mostram. Se você associa a curcumina ao quimioterápico, realizando o tratamento convencional, você vai potencializar drasticamente os resultados. Aqui, novamente, mostrando o universo do tumor, a curcumina, olha só as vias interessantíssimas, ela bloqueia o NF-κB. O NF-κB, o tumor ama o NF-κB, como eu falei. Ele vai reduzir também o fator de hipóxia. O fator de hipóxia está relacionado à proliferação da célula maligna. Então, ela já começa a atuar em diversos mecanismos. A curcumina aumenta a eficácia, principalmente para rodar o ciclo de Krebs e formar energia de maneira aeróbica. Ela modula as citocinas inflamatórias e retarda o fator de crescimento tumoral, diminuindo o fator de transcrição mTOR. Tá? Então, são vários mecanismos moleculares que a curcumina faz e desempenha, que vai trazê-la como uma substância única para o tratamento de diversos tipos de tumores. Então, a curcumina, ela diminui o mTOR, aumenta o MPK, então vai melhorar toda a eficácia mitocondrial. Tá? Então, vai ter diversos mecanismos bem interessantes de ação. Aqui, diversos trabalhos mostrando as ações em citocinas inflamatórias, fatores de transcrição. Então, olha só o poder de um nutracêutico. É isso, eu sou fã, amo nutracêutico por esse motivo, porque eles vão interferir nessas respostas de genes. E você entendendo dentro do metabolismo para aquela condição vai trazer benefícios dessas vias, é óbvio que essa substância vai trazer resultados. Tá? Aqui, então, você vê a curcumina como um poderoso inibidor do CEMIC, que está super expressado em grande parte de tumores, aumenta o P21, aumenta o P53, então ela ativa os mecanismos apoptóticos e inibe os mecanismos anti-apoptóticos. Então, ela vai promover uma maior apoptose da célula tumoral, vai reduzindo o processo de proliferação. Aqui um outro artigo mostrando como ela atua, ela diminui os fatores de crescimento, o hormônio de crescimento em relação ao tumor, modula o NF-κB, reduzindo todas as citocinas inflamatórias, diminuindo invasão, diminuindo a angiogênese, diminuindo a proliferação e aumentando a apoptose. E a curcumina ela vai também diminuir o fator mTOR, que faz proliferação da célula neoplásmica. O tumor ama mTOR, ama proliferar. Então, aí a gente tem que tomar cuidado em algumas dietas que colocam muita proteína, porque dieta rica em proteína aumenta mTOR. Por isso que dietas para câncer, tem muitas dietas que eu vejo aí no mercado com uma concentração de proteína altíssima. E aí não adianta nada, porque essa proteína vai virar carboidrato do mesmo jeito, e essa proteína vai estimular o mTOR. E estimulando o mTOR vai promover a proliferação. Aqui nós temos então aqui esse artigo mostrando a curcumina que ela pode atuar tanto na transformação, na progressão do tumor e também na metástase, ou seja, ela atua em todas as fases do câncer, tanto na fase inicial, quanto na transformação para células malignas, quanto no desenvolvimento do tumor, quanto para a redução de metástases. Então, uma substância que vocês devem utilizar em qualquer tipo de câncer, seja qual estágio for, seja qual for o estagiamento desse câncer. E aqui as ações magníficas que eu adoro utilizar a curcumina. Prestem muita atenção, gente. 95% dos cânceres, dos tumores, eles fazem hipermetilação, tá? Então eles fazem uma supermetilação. Então eles usam muito grupo metil. Então eles fazem uma hipermetilação e desacetilam. O que eles fazem isso? Quando ele metila, ele desliga o gene. Quando ele desacetila, ele desliga o gene. Ele desliga qual gene? O gene da apoptose. Então, o tumor é espertinho. Ele atua de maneira epigenética, através dos oncogenes, e vão lá e desligam os genes da apoptose. Fazendo o quê? Uma supermetilação da zona CPG e desacetilando os genes, tirando o grupo acetil. E a curcumina faz o contrário. Olha que bacana. Como que ela atua? Ela vai demetilar, ela vai tirar o grupo metil e vai colocar o grupo acetil. Ou seja, ela vai ter a capacidade de ligar genes. E aí nós conseguimos atuar com a curcumina de maneira epigenética no câncer. Isso traz um resultado absurdo. Tumores, inclusive, reduzindo de tamanho. Tive
vários e vários casos, só que você tem que saber qual a curcumina que você vai utilizar. Não é qualquer curcumina que funciona, ok? Existem curcuminas em relação à absorção e assimilação dela, tá? Por parte do organismo. Então, a curcumina é absolutamente fantástica na inibição de câncer. Então, os mecanismos epigenéticos, para quem não sabe, vou repetir, porque eu sei que é uma questão nova, muitos colegas nunca ouviram falar disso, mas o que acontece? Tumores, eles fazem uma hipermetilação e uma desacetilação. O que é isso? Desliga gene, ok? Então, ele vai desligar o gene da apoptose. É isso que o tumor faz. Aí a curcumina ela vai agir de forma epigenética. Ela vai tirar o grupo metil e vai colocar esse grupo acetil. O que ela faz? Liga o gene de novo da apoptose. E aí, por isso que ela melhora os resultados associados à quimioterapia. Muito, gente. Muito, muito, muito. Se o paciente também não tiver condição de fazer a utilização da quimioterapia, é um nutracêutico absolutamente fantástico e essencial para todo tipo de paciente com câncer. Então, o que nós temos de trabalho relacionado à curcumina em câncer? Temos esse artigo relacionado ao açafrão, que, na verdade, o princípio ativo do açafrão é a curcumina, associado ao alecrim, reduzindo incidência de cânceres, mastocitoma, carcinoma, osteosarcoma. Um artigo bem interessante, principalmente na prevenção desses tumores. E aqui, um outro trabalho, também feito de uma maneira bem interessante para cães específico, mostrando ações contra osteosarcoma e melhorando a apoptose. Então, osteosarcoma é um tumor bem interessante para a utilização da curcumina. Aqui, outros mecanismos moleculares. Olha, gente, tinham mais de 300 mil artigos científicos, ok? Então, eu desafio vocês colocarem no Google Acadêmico, colocar curcumina câncer. Vocês vão cair de costas com a quantidade de artigos científicos relacionados a essa substância na prevenção, no tratamento, potencializando diversos tipos de estratégias em relação aos tumores. Então, aqui nós temos a curcumina, esse trabalho mostra a ação epigenética dela na prevenção e no tratamento de inúmeros cânceres. A ação epigenética, o que ela faz? Ela demetila, então, ela vai retirar o grupo metil e ela vai colocar grupo acetil. Então, ela vai modificar a parte do epigenoma, vai ligar principalmente os genes relacionados à apoptose. E isso também vai ser importante para doenças neurológicas e condições inflamatórias. Esse artigo, feito com a curcumina lipossomal, tá? Uma característica principalmente associado à fosfatidilcolina. Tá? Então, aqui você tem uma ação interessante dela, principalmente para a redução de diversos tipos de tumores em cães. Um resultado realmente espetacular. Então, a curcumina ela tem essas ações muito interessantes. Esse trabalho aqui foi feito numa revista de grande prestígio dentro da oncologia, tá? Uma revista de grande conceito, mostrando a ação da curcumina para diversos tipos de câncer com uma substância potencial. Então, aqui os mecanismos moleculares são muitos, tá? Principalmente relacionados à redução das quinases, que são proliferativas, redução dos fatores proliferativos, atua em diversos fatores de transcrição, por exemplo, estimula o NF2, como a gente mencionou, diminui o fator NF-κB. Então, tudo que está em vermelho aqui, ela diminui, e o que está em verde, ela aumenta. Ela vai diminuir citocinas inflamatórias, vai diminuir principalmente esses processos relacionados ao envelhecimento. É uma substância absolutamente fantástica. Outro tipo de ação que eu recomendo para vocês utilizarem a curcumina é para doença inflamatória intestinal. Ela vai reduzir o fator NF-κB. Repara que no processo inflamatório intestinal nós vamos ter uma ativação desse danadinho. E a curcumina vem, modula o NF-κB e vai reduzir o processo inflamatório intestinal. Isso traz um benefício bem grande. Ela também vai estimular a via antioxidante endógena, a via NF2, também vai estimular e vai reduzir esse processo inflamatório. Então, mais um mecanismo de ação em relação às doenças inflamatórias intestinais. Aqui mostrando aqui o intestino, ela vem, bloqueia o NF-κB e estimula o NF2, fazendo todo o processo anti-inflamatório, antioxidante e detoxificante. Então, uma substância muito interessante também para ser utilizada para doença inflamatória intestinal. E aqui vai uma surpresa para muitos de vocês, é absolutamente sensacional para problemas hepáticos. Tá? Primeiro, porque ela estimula o NF2.
O NF2, gente, é o grande segredo para melhorar a função hepática. Por quê? Ele vai estimular as enzimas antioxidantes que estão envolvidas na fase 2 de detoxificação do fígado. Então, ele vai promover uma detoxificação celular e hepática. Via NF2, ele vai estimular o sistema antioxidante endógeno e vai estimular principalmente uma enzima que chama-se glutationa no fígado e vai ser essencial para a promoção da detoxificação hepática. Ela vai reduzir o processo inflamatório hepático e aqui o mais interessante de tudo, ela reduz a fibrose hepática modulando os receptores endocannabinoides, ou seja, ela atua no mesmo mecanismo do cannabis, tá? Atuando nos receptores CB1 e CB2. Então é um outro mecanismo que a curcumina vai atuar em diversos artigos, mostrando que ela também atua no sistema endocannabinoide que ocorre no corpo. Tá? Ele é um sistema absolutamente fundamental para equilibrar inúmeras funções. Isso a gente vai abordar isso no curso esse ano. E a curcumina é um nutracêutico que atua potencializando esse sistema. Vai ter, então, uma proteção para câncer hepático. E olha que interessantíssimo, ela promove quelação de metais pesados no fígado. Aquele mercúrio que estava localizado no fígado, não tinha como tirar, ela vai e tira. Ela tira alumínio, tira cádmio, tira chumbo. Então, é um nutracêutico com inúmeras funções muito interessantes. Então, aqui nós temos esse trabalho mostrando a ação da curcumina, quelando metais pesados e protegendo o fígado. E olha só que bacana, estimulando principalmente o fator NRF2, que eu estou listando aqui para vocês. Então, a curcumina, ela vai ter uma proteção hepática, principalmente via NF2, e pelo papel de quelar esses metais pesados. Muitas vezes, você não consegue um resultado no fígado, porque esse fígado está lotado de metal pesado, catalisando reações extremamente oxidativas no fígado. Ou seja, é muito importante essa quelação, e a curcumina entra com um elemento de quelação e proteção hepática. Aqui nós temos os mecanismos de proteção hepática da curcumina, então ela reduz o estresse oxidativo, faz a quelação de metais pesados, libera o NF2 do QIP, deita com a RNA polimerase e vai ativar as enzimas de detoxificação da fase 2. Ou seja, um nutriente muito interessante para o fígado e além do processo de reduzir fibrose hepática. Então, olha só, esses trabalhos aqui citam a ação da curcumina, com as suas eficácias hepatoprotetoras, então ação antitóxica, melhorando todo o mecanismo de detoxificação, ação antioxidante, melhorando a qualidade da bile, inclusive, então ela melhora os ácidos biliares, lama biliar, ela tem ação antifibrótica, anti-inflamatória e redução do câncer hepático, ou seja, reduz a incidência e se o paciente tiver câncer, ela também vai ter um resultado extremamente positivo. Então, aqui os trabalhos mostrando a ação da curcumina, quelando muitos metais pesados. É impressionante a ação quelante que a curcumina tem. E com essa ação quelante, nós podemos colocar em ordem diversos mecanismos, principalmente endócrinos, né? Porque esses metais pesados, eles são grandes disruptores endócrinos. Aí a tireoide não funciona direito, nada acaba funcionando de uma maneira adequada quando nós estamos contaminados por esses metais pesados. E a curcumina, ela é, então, um elemento para promover essa detoxificação. Acho que todo mundo vai querer, depois do final da aula, começar a tomar um pouquinho de curcumina, e eu recomendo, viu, gente? Então, olha só, a ação da curcumina atuando no sistema canabidinoide, tá? Então, ela vai atuar nos receptores relacionados, CB1, CB2, e vai reduzir a fibrose do fígado por atuar nesse sistema. Muito bonita essa ação. Então, aqui o trabalho mostrando a ação dela, atuando nesse mecanismo, nesses receptores, e reduzindo a formação de fibrose hepática. Reduzindo muito, tá vendo aqui? É impressionante a ação que ela tem. E aqui, outra ação que eu recomendo vocês utilizarem a curcumina é para pacientes com doença renal. Tá? Ela vai promover para os pacientes renais uma modulação da inflamação. Por quê, gente? A doença renal, nós temos na base da doença renal um processo inflamatório e um processo oxidativo. Então, se ela vai melhorar o estresse oxidativo e inflamatório, é óbvio que ela vai trazer resultados extremamente promissores para os pacientes renais. Então, ela vai modular o processo inflamatório, vai estimular o sistema antioxidante endógeno, vai reduzir a apoptose dos néfrons. E olha que maravilha, aumenta a biogênese mitocondrial.
via MPK. E essa biogênese mitocondrial, os néfrons do rim precisam de muito ATP. Para quê? Esse néfron precisa de energia para exercer o papel de filtragem. Se faltar energia, ele não vai conseguir filtrar. Então, vai acumular toxinas, essas toxinas aumentam o radical livre, aumentam o processo inflamatório. Então, para você ter um resultado, nós devemos aumentar a biogênese mitocondrial. Agora, não adianta nada você aumentar a curcumina se você não cuidar da anemia desse paciente, tá? Porque se o paciente estiver anêmico, como que você vai ter esse resultado para melhorar a ATP? Nós temos dois tipos de respiração, a respiração aeróbica e a anaeróbica. A respiração aeróbica, ela depende do oxigênio, ela utiliza ciclo de Krebs, cadeia de transporte de elétrons, respiração celular, gerando 36 ATPs. Já a respiração anaeróbica, ela não precisa do oxigênio, ela usa basicamente a glicólise até o piruvato, que é o processo que chama glicólise, tá? Que é a glicose até o piruvato, e vai gerar apenas 2 ATPs, então perde eficácia, menor produção de energia. Se tem menos produção de energia, vai ter menor capacidade de filtração. Tá? Então, olha só esses mecanismos, como é bonito a gente falar um pouco de bioquímica, de metabolismo, e linkar isso à clínica. Algo que não aconteceu, porque a gente teve uma bioquímica no primeiro ano da faculdade, falava do tal do ciclo de Krebs, não sabia nem para que servia aquilo, e não associava as principais patologias. Aí virou uma bioquímica traumatizante. E eu convido a todos vocês para que destraumatizem dessa bioquímica complicada e passem a fazer uma bioquímica sem traumas. Tá? É isso que eu procuro passar para os meus alunos. E aí, com isso, a curcumina, ela também vai reduzir a fibrose renal e ela vai modular as metanoproteinases de matriz. Sabe aquele ultrassom que você faz no rim e você percebe aquela perda da relação córtico-medular? Esse rim tem processo inflamatório, tem ativação dessas metanoproteinases, e a curcumina modula isso, então ela passa a ser um excelente nutracêutico como protetor renal. Então aqui nós temos esse trabalho com a curcumina, com uma estratégia extremamente promissora para pacientes com doença renal. Por quê? Ela vai ter ações antibacterianas, ações antivirais, ação anti-inflamatória e vai modular o estresse oxidativo. Então, o fato dela modular o estresse oxidativo e inflamação já vai trazer um grande benefício para qualquer paciente com doença renal crônica. Aqui esse trabalho, os efeitos renoprotetores da curcumina, esse estudo feito em roedores, melhorando inclusive toda a capacidade de regeneração hepática, melhorando o processo inflamatório, melhorando a disfunção mitocondrial que está presente nos pacientes com insuficiência renal, reduzindo o fator de NF-κB. E olha só, é interessante que ele melhorou a proteção da cisplatina no rim. Nós sabemos que a cisplatina ocasiona uma série de problemas renais e na bexiga. E a curcumina, além dela melhorar a eficácia da cisplatina para a célula neoplásica, ela faz esse efeito protetor renal. Ela vai diminuir, tá, a proteinúria dos pacientes, ela vai melhorar todo esse processo inflamatório. Tá? Então, ela vai atuar principalmente agindo de uma maneira melhor nos glomérulos e também nos túbulos, tanto na absorção desses aminoácidos, quanto nos próprios glomérulos, reduzindo a proteinúria por modular o processo inflamatório oxidativo. Tá? Então, aqui nós temos esse trabalho mostrando que a curcumina reduz também o processo de fibrose renal. Então, aquele rim que vai sendo danificado, sendo destruído pelas citocinas inflamatórias, pelo fator NF-κB superativado, você consegue modular com a utilização da curcumina. Outra ação que eu recomendo a utilização da curcumina na prática clínica é para proteção pulmonar. Tá? Então, ela faz uma redução do processo inflamatório pulmonar, ela estimula o sistema antioxidante pulmonar, ela vai também reduzir a fibrose pulmonar e tem também trabalhos mostrando uma redução em diversos tipos de câncer pulmonar. Aqui os mecanismos de ação dela, reduzindo, obviamente, o NF-κB, melhorando toda a cascata da inflamação e estabelecendo o melhor equilíbrio do sistema antioxidante. Então, aqui você vê que ela tem um aspecto interessante na modulação do processo imunológico, então ela vai trazer benefícios para processos inflamatórios pulmonares.
Então, aqui a curcumina, diminuindo o processo inflamatório. Então, ela vai ter ação para asma. Gato tem asma, então a utilização da boswellia com curcumina para gatos com asma, que vocês vão me agradecer, vão ter um resultado bem interessante. E ao invés de fazer o Fluimucil para gato, principalmente para fazer inalação, o magnésio, se vocês tiverem alguma farmácia de manipulação que manipule o magnésio estéreo, vocês podem colocar, principalmente para inalação, um poderoso agente broncodilatador. Tá? Então, ele tira a asma com a mão, o magnésio, principalmente quando feita a inalação. Tá? Então, tem um resultado bem legal. Falando em relação à curcumina, ela também tem ação para asma, para câncer pulmonar, reduz metástase também para o pulmão, diminui a proliferação celular e reduz a angiogênese em câncer de pulmão. Então, resultados extremamente positivos para as doenças pulmonares. Tá? E o que nós temos de diferente para apresentar para você? Porque, assim, não adianta você usar qualquer curcumina. E eu não estou fazendo propaganda e não topei esse desafio aqui por um acaso. Tá? Porque o que acontece? A curcumina, quando absorvida oral, ela tem uma baixa biodisponibilidade para os tecidos. Então, exige o quê? Uma tecnologia diferente para que essa curcumina não seja destruída pelo efeito de primeira passagem no fígado. E, infelizmente, acontece. Se o cão ingerir, o ser humano ingerir uma curcumina, ela passa pelo fígado ali, tá? Ela vai reagir no fígado, né? Ela vai ser inibida por uma enzima glucuronidase, tá? Que ocorre principalmente no cão, no ser humano, o gato não tem essa enzima. E aí, o que vai acontecer? Vai inativar essa curcumina nos tecidos, aí não vai funcionar em nada, e vocês não vão ter esses efeitos milagrosos que eu estou relatando. Tá? Uma das formas de você fazer a curcumina pulsante, você tem que dar piperina. A piperina ela aumenta essa biodisponibilidade 2.000 vezes. Só que tem um problema sério, gente. A piperina ela vai inativar enzimas de detoxificação hepática. Então, diversos outros nutracêuticos e outras substâncias, eles podem se tornar tóxicos. Ela é uma faca de dois gumes. Ela pode ajudar, como pode prejudicar. Então, eu prefiro utilizar hoje esse tipo de curcumina com essa tecnologia que eu não preciso utilizar a piperina. Então, você vai ter um resultado bem promissor. Então, a curcumina, de uma forma geral, ela tem uma baixa solubilidade em água. Tá? Então, dependendo da forma como que ela é feita, como ela é realizada, ela vai ter uma baixa biodisponibilidade. Então, o ideal da curcumina é você fazer uma molécula que seja específica e que se torne biodisponível para os tecidos. Eu já vou falar como que é feita essa tecnologia desse produto que chama-se Curcuvet, que é a curcumina veterinária. Tá? Então, isso vai garantir a essa curcumina uma maior biodisponibilidade, uma disponibilidade, uma maior eficácia, que é esse produto Curcuvet, que vocês devem fazer e solicitar para a farmácia de manipulação. O que ela tem diferente? Ela tem um fitossomo, que ela incorpora a lecitina de soja não transgênica à curcumina. Então, aqui você vê, já com o lipossomo, é uma tentativa de melhorar a biodisponibilidade dela, mas quando você faz na forma de fitossomo, ela não permite que tenha água aqui nessa parte nuclear. Então, essa característica dessa molécula vai torná-la extremamente biodisponível. Para onde? Para a membrana fosfolipídica. Isso aqui é extremamente incorporado na membrana da célula. E ela atuando na membrana da célula, ela vai fazer a codificação e a transcrição dos genes da forma que a gente quer. Então, a curcumina, nessa forma de fitossomo, ela tem uma ação bem melhor do que a lipossomal e bem maior do que a curcumina tradicional, sem tecnologia de lipossomo, porque ela é muito baixa disponibilidade. Aí você tem que jogar e utilizar a piperina para fazer ela funcionar. Só que a piperina, eu volto a repetir, ela tem alguns problemas, porque ela vai neutralizar diversas enzimas de detoxificação. Ela não vai inibir apenas que a curcumina seja destruída. Ela vai reduzir, por exemplo, a eficácia de detoxificação do seu fígado. Por isso que falam, a pimenta, ela é hepatotóxica. Pimenta negra. Por quê? Porque ela inativa algumas passagens de detoxificação. Então, tem que saber muito bem utilizar a piperina. E, nesse caso, quando vocês utilizarem o Curcuvet, não há necessidade de fazer a suplementação de piperina em conjunto, porque isso vai ser extremamente biodisponível pela essa tecnologia com o fitossomo. Tá? Então, ela permite uma melhor ação, inclusive, que a curcumina lipossomal. Tá? Então, o resultado é absolutamente espetacular e vocês vão ter, de fato,
a ação da curcumina na prática clínica. Ah, eu usava a curcumina, já funcionava? Se você usar na forma de fitossomo, é muito melhor. Tá? Ela não vai sofrer alterações, então, de mecanismo de primeira passagem no fígado, como a curcumina tradicional. E ela vai ter uma vantagem em relação, pelo fato de ela ser de fitossomo, para ter uma melhor incorporação na membrana fosfolipídica da célula. Porque se tiver água aqui, quando você faz o lipossomo, isso aqui vai repelir em relação à membrana fosfolipídica, então vai ter uma incorporação legal para a célula poder utilizar. Então, essas são as principais vantagens, por isso que eu recomendo. Topei esse desafio aqui de fazer essa palestra, porque realmente é um produto nutracêutico absolutamente fantástico quando você sabe utilizar. E essa substância, tendo essa biodisponibilidade, ela torna esse produto completamente diferente de tudo que tem no mercado. Então, a dose do Curcuvet para cães e também pode ser utilizado para gatos, 4 mg por quilo a cada 12 horas. Para gato, você pode utilizar até a metade dessa dose, tá? Em torno de 2 mg por quilo, não é ruim. Aí depois você pode aumentar posteriormente para 4 mg por quilo. Eu já utilizei para gatos de uma forma direta, 4 mg, não vejo nenhum tipo de problema, tá? E ela tem uma super ação. Então, você pode usar doses menores, porque a dose de curcumina convencional é 10, 20 mg por quilo, tá? Para fazer um efeito. Só que para fazer esse efeito, você tem que utilizar a piperina. E a piperina, imagina um paciente fazendo quimioterapia, prejudicando todo o processo de detoxificação. Tem que tomar cuidado. Depende da situação, depende do metabolismo para poder utilizar, ok? Então, eu recomendo usar sem a necessidade de usar a piperina para não correr o risco de possíveis intoxicações, que é um nutracêutico complicado a piperina. Antigamente eu tinha que usar, porque não tinha essa tecnologia com o fitossomo. Hoje nós temos, então a gente não tem essa necessidade de estar utilizando, ok? E eu queria, agora antes de finalizar, para convidar todos vocês para o nosso curso de dietoterapia e medicina nutracêutica, que vai acontecer agora em setembro, a todos os médicos veterinários. Quem teve a oportunidade de assistir no site ou assistir ao vivo aqui, pode entrar em contato aqui comigo pelo meu WhatsApp, que eu vou fazer uma promoção para quem assistiu e para quem for o aluno aqui da Coopervet, para ter esse desconto de ex-aluno, tá bom? Então, esse valor você pode parcelar em até 10 vezes. É um curso absolutamente fantástico nessa área de dietoterapia nutracêutica, com muitas novidades. Para quem já assistiu, eu posso garantir que vai ser o melhor curso de todos, tá? Porque eu vou ter mais tempo, vai ser completamente online. E começa agora em setembro, 19 e 20. Quem tiver interesse, por favor, me mande um contato pelo meu WhatsApp. Aqui é o WhatsApp direto para a secretária do curso, tá ok? Mas vocês podem me mandar um WhatsApp direto para mim, que aí eu posso promover esse cupom de desconto, tá bom? E eu queria agradecer demais a presença de todos vocês. Aqui está o meu contato pelo Instagram, pelo Facebook, por e-mail. E aqui o meu WhatsApp pessoal, que é 11 940 196 332. Vocês podem tirar dúvidas. E quem quiser pegar um cupom de desconto para o nosso curso de medicina, de dietoterapia e medicina nutracêutica, eu convido a todos os médicos veterinários para realizar esse curso. Os resultados são absolutamente fantásticos, atuando exatamente nesses mecanismos no qual eu expliquei aqui na aula em relação à curcumina. Muito obrigado a todos. Agora a gente vai abrir para responder as perguntas que foram feitas no chat. Ok? Temos, acho que, 106 perguntas. Eu acho que vai ficar difícil a gente responder todas elas, né? Mas vamos tentar responder dentro do possível. Vamos lá. Aqui, vamos lá. Vamos ver aqui que se tem as perguntas. Eu vou vendo aqui. Por enquanto começou, não são perguntas. Vê se tem alguma pergunta aqui. Vamos lá. Repete sobre a leishmaniose, por favor. Então, é a única condição que eu recomendo que a curcumina vocês têm que utilizar cuidado somente com o paciente com leishmaniose, tá bom? Porque ela pode fazer uma proliferação maior, tá, da leishmania, ok? Então, é a única contraindicação que eu vejo. Falar, existe uma contraindicação para você utilizar curcumina apenas para essa condição. E os estudos não são claros. Tem um artigo só mostrando isso. Quanto maior a dose da curcumina, maior a proliferação da leishmania.
mas ela também tem ação antioxidante, anti-inflamatória, e dependendo de outras substâncias que você utiliza, você pode até ter um efeito positivo. Mas esse estudo aí, por essa preocupação, eu evito utilizar em pacientes com leishmania. Vamos ver aqui. Vocês podem, para quem teve problema aí que caiu o sinal, vocês podem depois assistir, porque a palestra ficou gravada, tá? No site da Coopervet. Aí vocês podem assistir depois, podem compartilhar para colegas, tá bom? Então aí não tem problema nenhum. Vamos ver se tem alguma pergunta. Vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem, viu, gente? Estou rodando aqui para ver se eu acho. Curcumina para COVID, realmente, ela vai ter uma ação interessante na fase inflamatória do COVID. Tá? Faz parte do protocolo da medicina funcional para tratamento para COVID. É efetivo o uso de nutracêuticos para aqueles que se alimentam de ração? Sem dúvida. Tá? Você não tem necessidade de fazer comida. Você pode trabalhar as rações com os nutracêuticos. Os resultados são fantásticos. Saber trabalhar esse metabolismo de uma maneira bem legal, tá bom? Uso dela ou associado é contínuo por quanto tempo? Depende. Se o paciente tem uma doença crônico-degenerativa, pode usar direto. Não tem efeito nenhum colateral, porque é uma substância que é um nutriente. É diferente de um medicamento. Então, o corpo está acostumado a trabalhar com isso. Tá? Então, ela vai ter uma ação, principalmente na modulação do processo oxidativo e inflamatório. E qualquer condição crônica degenerativa, Beatriz, ela faz esse processo de inflamação e estresse oxidativo. Pode usar, deixa eu ver aqui, posso utilizar, deixa eu ver aqui mais para cima, deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui. Realmente aqui eu estou apanhando um pouquinho, mas eu já vou respondendo aqui tudo que tem, tá? Estou com tempo aqui, é legal a gente pedir pergunta. Se tiver um problema na plataforma, tá azul, tá ok, aqui beleza. Aí é importante que a palestra ficou gravada. Tá? Tenho dúvida quanto à manipulação da curcumina e doses preventivas. Dose 4 mg por quilo, tá bom? Pode utilizar, se o paciente tiver inflamação, estresse oxidativo, pode utilizar direto, tá bom, Marcelo? Posso utilizar a curcumina para felino com linfoma intestinal? Pode usar sim. Tá? Não tem nenhum tipo de contraindicação para isso. Pode ter proliferação para leishmaniose, esse artigo tem, tá? Ele mostra um aumento para leishmaniose. A única contraindicação, na verdade, não é uma contraindicação, mas é um estudo que mostra uma proliferação. Esses estudos são em ratos ou em humanos? Da proliferação foi em humanos, tá? Professor, indica um livro de bioquímica? Olha, tem alguns. Eu estou tentando fazer uma bioquímica descomplicada. E a bioquímica descomplicada, a gente tem que passar por um trauma dela, né? Que é no primeiro ano da faculdade, a gente tem um trauma da bioquímica. E a bioquímica, quando o clínico sabe bioquímica, ele vai melhorar o atendimento, ele vai melhorar a farmacologia, ele vai melhorar tudo que você imagina a partir do momento que você utilizar. Tá? A Agatha perguntou, e a piperina? Ficou, acho que, resolvida essa pergunta, né, Agatha, no decorrer da palestra. Tá? Os benefícios e o problema de você usar muitas vezes a piperina, porque ela vai inativar algumas enzimas de detoxificação. Em algumas situações ela pode ser prejudicial. Para evitar, é melhor não utilizar. Curcumina é indicada e segura para lama biliar? Sim, ela vai melhorar todo o metabolismo hepático de fibrose e também para a lama biliar. Por que a curcumina aumenta a proliferação da leishmania? Uma das hipóteses é que ela faz uma grande ação anti-inflamatória, muito anti-inflamatória. Tá? E esse mecanismo anti-inflamatório, ele pode propiciar esse crescimento, segundo esse artigo. Mas eu não vejo a tendência tão ruim, porque a leishmaniose ela gera um processo inflamatório oxidativo. Então, a parte de detoxificação, essa parte antioxidante, anti-inflamatória, vai trazer benefícios. Dá junto com a refeição, se for essa lipo, não tem problema, tá bom? Se for uma outra curcumina tradicional que envolveu água, aí você já vai diminuir ainda mais a absorção dela. Opa, Daniela Prete, que a Daniela Prete perguntou aqui, sumiu agora aqui, tá tentando ver aqui, mas é difícil, não? Tem muita pergunta aqui.
por que não aqui, qual a curcumina usar? De preferência usar essa fitossômica, tá? Fitossomo, ela tem uma melhor biodisponibilidade. Quais os cuidados da curcumina para não degradar suas substâncias? Então, é exatamente isso. Ela tem efeitos de... Quando você coloca no alimento, coloca curcumina normal, vai muito pouco absorver. Colocar açafrão na comida, absorve praticamente zero. Tá? Então, é complicado. Tumores de mama indicados, sem dúvida. Super indicada para tumores de mama. Tá? Todo tipo de tumor, seja ele qual for, você pode utilizar. Tem que mais aqui. Quem é o distribuidor deste Curcuvete? A própria Curcuvete, ela que distribui para as farmácias, ok? Então, vocês pedem para a farmácia o Curcuvete, que as farmácias vão fazer a manipulação, as farmácias veterinárias. Seria melhor administrar a piperina longe da alimentação? Olha, tanto faz isso. Tá? O problema da piperina é isso que eu falei, porque ela vai aumentar. Infelizmente, vai reduzir a desintoxicação de coisas que não deveriam. Tá? Então, é arriscado em algumas situações, principalmente quando você trabalha com diversos nutracêuticos associados. Vamos ver aqui mais. Aqui tem mais uma pergunta legal. É verdade que a curcumina não pode ser utilizada para cães com cristais de oxalato? A curcumina pode, o açafrão não, tá? O açafrão ele tem um teor de ácido oxálico grande. Então, não é a curcumina. A curcumina ela é purificada, ela não vai ter nenhum tipo de problema em relação a isso. Melhor tomar longe das restrições. Quando você utilizar essa substância, com essa característica do fitossomo, não tem problema algum com alimento ou sem alimento, tá? Aqui foi uma pergunta que o pessoal da Coopervet colocou no comercial. Pessoal, a palestra estará disponível no YouTube da Coopervet a partir do 16/6 até o dia 16/7, ou seja, vai estar presente lá no site deles, no YouTube, né? Por um mês a apresentação, tá bom, gente? Então, vocês podem reassistir essa palestra. Para quem teve a primeira vez esse contato dessa substância, e esses mecanismos moleculares, é muito interessante, porque assim que o nutracêutico atua, ele atua de maneira molecular. Tá? Então, ele vai no gene e faz a transcrição de genes. Porque não adianta eu falar que vou fazer uma palestra superficial, serve para isso, isso, isso. É importante você entender o mecanismo, por que ele funciona e para quais situações você vai utilizar. Toda doença crônica degenerativa associada ao envelhecimento tem estresse oxidativo inflamatório. E a curcumina ela atua modulando a inflamação e o estresse oxidativo. Então, vai trazer resultados para tudo isso. Tudo bem? Na fórmula, então, ao invés de colocar curcumina, colocar curcuvete, exato. Tá? Você vai manipular curcuvete. Tá bom? É isso nas farmácias veterinárias, aquelas que estão autorizadas a fazer a prescrição. E é uma curcumina com uma ação muito interessante, tá? Porque ela tem essa característica molecular de blindar ela e torná-la extremamente biodisponível para a célula. E o resultado é muito melhor. Tá bom, gente? Eu queria agradecer enormemente a presença de todos vocês que ficaram aqui. E a curcumina injetável pode ser utilizada, tá? Para quem tiver a oportunidade de usar, a gente passa também isso nos cursos, é uma oportunidade de utilizar, pode ser utilizada na forma injetável também. Tá vindo mais perguntas, estou respondendo. Pode ser manipulada com outros nutracêuticos na mesma cápsula ou melhor isolada? Pode, porque ela já vem lipossomal, entendeu? Então, independente de você misturar com outras coisas, você pode utilizar, ela vai absorver do mesmo jeito. Ela tem essa característica de ser uma, tipo, blindada, né? Com esse lipossomo, com esse fitossomo, aliás, e aí ele vai ter uma incorporação para a membrana bem melhor. Obrigado aí pelo elogio, tá, Fernanda Lima? Obrigado mesmo. Então, eu acho que é uma palestra legal aí para todos vocês. Eu acho que agregou bastante informações, né? Inclusive que eu não abordava nos cursos em relação à curcumina, porque acho que eu tive uma das poucas oportunidades de fazer uma palestra de um nutracêutico só, que sempre a gente coloca o nutracêutico associado já nas patologias direto no curso, e aqui não, a gente já falou exatamente da curcumina e seus mecanismos moleculares. Então, é um mecanismo bem legal para vocês poderem utilizar como instrumento na prática clínica. A encapsulação com fosfolipídios melhora a absorção, mas também controla. Sim, ela não vai ter esse mecanismo de ter esse processo
de ser destruída no fígado pelo efeito de primeira passagem. Ela vai se tornar biodisponível para os tecidos, inclusive para o próprio fígado. Muito obrigado, viu, gente? Queria agradecer demais aqui a presença de todos vocês e estamos juntos aí nessa época aí de Covid, né? E aí é bom que eu abri a oportunidade para eu falar com pessoas que normalmente eu não conseguia falar, presenciais, né? Muito obrigado, gratidão a todos vocês, obrigado a todos os ex-alunos, a Ágata, que sempre acompanha aqui as palestras, a Alessandra, a Fernanda, a Daniela Prete, muito obrigado a todos vocês, eu não tenho como agradecer todo mundo que está assistindo aqui, tá? Mas muito obrigado aí, estou presente, estou à disposição. Volto a repetir, quem tiver interesse em realizar o curso nessa área de dietoterapia nutracêutico, faz uma revolução na prática clínica, entre em contato com o meu WhatsApp, que eu vou dar o desconto de ex-aluno e pode parcelar em 10 vezes. Show! E cuidado que já estão acabando as inscrições. Muito obrigado, gente. Até lá. Fiquem com Deus. Muito obrigado.